Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique, e esse é o nosso especial de Halloween. Onde diariamente vocês vão conhecer fãs e produtores de conteúdo relacionados ao terror, comentando sobre subgêneros e temas, dando diversas dicas para você conferir. Então prepare seu fone de ouvido e aproveite as indicações de hoje. Oi, gente. Aqui quem tá falando é a Isabela do Horrorizadas. Eu estou aqui também para indicar um filme e falar um pouco sobre um subgênero dentro do terror. O subgênero que eu vou falar então aqui é o terrir. Mas então, para quem não sabe, o terrir é basicamente você misturar comédia dentro do terror. E são dois gêneros que eu gosto muito. E eu acho que eles combinam pra caramba e tem muito a acrescentar um ao outro. Você tem a parte mórbida, a violência do terror, todo aquele sangue e a diversão da comédia. Mas claro, assim, você tem que saber trabalhar porque é uma missão difícil trabalhar com os dois gêneros. Eles são difíceis também de trabalhar separadamente, né? Porque a comédia em si, ela pode não agradar todo mundo, porque as pessoas, elas veem graça em coisas diferentes, então coisas que eu dou risada pode não ter graça pra você. Assim também acontece com o terror, que muitas vezes não agrada todo mundo. E o terrir também trabalha muitas vezes com aquele humor ácido. E você pode identificar um terrir pelas diversas sátiras que ele faz a outros filmes mais sérios. Por exemplo, o filme Todo Mundo Quase Morto, que faz uma sátira muito boa ao Madrugada dos Mortos, nesse caso a versão remake do Zack Snyder. Mas, falando agora do filme que eu quero indicar, ele se chama Cuties, ele também vai pro zumbi aí, pra parte de zumbis, e na tradução Cuties significa sapinho, que, né, a gente conhece aqui como aquele negócio que o bebê pega na boca. Se eu não me engano, acho que é um fungo. Pra tradução aqui do Brasil, ficou como Cuties, a Epidemia. Ele é um filme de 2014, dirigido pela dupla Jonathan Millet e Carey Mullion, que dirigiram o recente Beck, que inclusive tem podcast aqui falando sobre esse filme, né, sobre o Beck. Mas voltando aqui por causa do sapinho, no caso, não tem muito a ver com o sapinho em si, mas é relacionado às crianças. No filme Cuties, as crianças são infectadas por um vírus que as transformam em zumbis, mas são apenas as crianças, os adultos não são infectados. O motivo específico eu não vou falar porque é meio que um spoiler. Mas uma coisa que não é spoiler, que tá na sinopse, é que a causa do contágio inicial é um nuggets. Um nuggets que ele tá contaminado com uma substância química. Inclusive, dá muito nojo de comer nuggets vendo esse filme, sério. Principalmente por causa da cena de abertura, que eu já vou comentar. Esse nuggets, no caso, ele é fornecido no lanche da escola. Então, todo o filme se passa basicamente nessa escola e os professores acabam por serem vítimas dos alunos infectados. E dentro desse núcleo de professores está o Clint Hudson, que é interpretado pelo Elijah Wood. E eu adoro os filmes de terror que ele aparece. Tudo que ele faz, eu acabo indo atrás, porque eu acho ele perfeito no terror. Não só no terror, mas ele também combina demais com a comédia, por exemplo. E os trabalhos mais sérios, antigos do Elijah Wood também eu gosto. E além do Elijah Wood, a gente também tem o Rainn Wilson, que é um ator bastante conhecido na comédia. E a Alison Pill, que também tem uma carinha conhecida aí. Eu não tô lembrando agora o que ela fez. Se eu não me engano, ela tá no Scott Pilgrim. Posso estar errada. Mas enfim, esses dois nomes, se você procurar, você vai saber quem são, porque eles têm um rosto bem familiar. Outro que tá no elenco, que na minha opinião é o melhor personagem, é o Lee Whannell. Ele faz o professor de biologia. O Lee tem uma carreira aí interessante também, ele atuou no primeiro Jogos Mortais, também participou da produção de vários dessa franquia Jogos Mortais, e recentemente ele dirigiu O Homem Invisível e também o Upgrade, que são dois filmes que eu gosto bastante. Mas, né, voltando pro Cut, os personagens, em geral, eles são interessantes. O Clint, que é interpretado pelo Elijah, né, ele é aquele típico cara na casa dos 30, que acha que fracassou na vida porque ele não consegue ser escritor e teve que voltar a morar com a mãe e dar aulas, mas depois ele descobre que dar aulas é uma coisa que ele ama. E existem vários estereótipos em cada personagem. Tem aí o professor de biologia, que é o esquisitão, o professor de educação física,
que geralmente em filmes ele é o típico valentão e babaca. Tem a professora boazinha, que é querida por todos. E uma coisa que eu gostei bastante nesse filme é que logo de cara você sabe o motivo do vírus, né? Como eu disse lá em cima. E não é uma coisa assim tão ridícula o motivo, porque não foi uma atitude estúpida que ocasionou a epidemia, não foi uma escolha idiota de algum funcionário da fábrica em derrubar o negócio químico ali ou mexer no que não deve, enfim. Porque assim, a gente tá saturado de ver resoluções estúpidas de como acontece uma epidemia. Não que todas elas, no geral, não sejam estúpidas, mas algumas têm um pouco mais de credibilidade, sabe? E filme de zumbi, geralmente, é melhor não saber a causa da epidemia do vírus. Mesmo a gente querendo saber, tendo aquela ponta de curiosidade, mas às vezes é melhor não saber. Mas nesse caso, a menina só comeu o nuggets estragado lá e, né, começou tudo. Ela começou a atacar os coleguinhas, enfim. E isso até serve como uma crítica à indústria da carne. Mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso. A comédia pode muito para as críticas sociais. Isso não tá limitado ao drama, por exemplo. Então, nesse filme, eles também criticam bastante a maneira que os professores são tratados dentro do sistema de ensino, como as pessoas veem essa profissão e como elas desvalorizam o professor. E como eu falei agora há pouco, ele também critica a indústria da carne. A cena de abertura é meio complicada de assistir, porque mostram o abatedouro de frangos e todo aquele processo desde a morte do animal, cenas repulsivas de como os alimentos são feitos, a sujeira do ambiente, até a fase final do alimento e ele sendo levado para ser comercializado e consumido. Eu acredito que essa cena deve ter sido feita com animais de verdade, menos a parte do abate, creio eu, mas eu não achei nada sobre isso. Enfim, Cuties é um filme divertido. Se você gosta de zumbis, pode ser que você se interesse por ele. Ele é um prato cheio para quem gosta de filmes violentos, mas que não deixam de lado todo o humor e a diversão do filme em geral. Eu gosto bastante, gosto de indicar ele como uma comédia terror aí pra galera. Ele também não é um filme assim muito conhecido, apesar de ter um elenco aí conhecidinho, mas enfim, galera, espero que vocês gostem do filme e gostem aí da minha indicação. E se vocês forem assistir, me avisem se vocês gostaram ou não. Mas é isso aí, bom filme, galera, e obrigada. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.